Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Queridos, é uma satisfação, uma honra, um prazer estarmos aqui para poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem nos chamado para ser e fazer. E observei que tem vários convidados aqui, né? A Lene, quando fez a abertura. Eu quero dizer para você que meu nome é Ciro Ferreira, sou casado com a Lene. Juntos somos líderes da Célula Carral. Glória a Deus. Também acompanhamos, juntamente com a liderança do Ralph, da Adria, a Célula Filhos do Rei. Sou líder, como o pastor falou aqui, da oração de homens. E entre eles, eu lembrei agora há pouco também, pastor. A oração de homens nós temos, homens valentes de Deus, né? Glória a Deus. E muitos dos homens, muitas das vezes, podem não entender o que significa, ou você pode já ter ouvido essa palavra valente e pode ter tido um pensamento ou um ensino errado. Mas eu quero te dizer que nessa noite nós vamos compartilhar um pouco desse ensinamento para a nossa vida. Então eu quero te dizer que seja muito bem-vindo em nosso meio, você que está nos visitando, fique à vontade para voltar mais vezes. Quero agradecer também você que está em casa, nos acompanhando através do YouTube, nesse momento ou em qualquer momento que você assistir essa mensagem. Muito obrigado por nos receber e que seja bênção na sua vida também. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero que você abra a sua palavra, a palavra de Deus, a sua Bíblia, no livro de 2 Samuel, no capítulo 23. Glória a Deus. Livro de 2 Samuel, no capítulo 23, no versículo 8. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar lendo, querido. Quero que você acompanhe aí na sua Bíblia. E em seguida nós vamos estar acompanhando alguns versículos em outras versões para você tirar do melhor entendimento da palavra para a sua realidade. Amém? Glória a Deus. A palavra diz assim, queridos: estes são os nomes dos valentes que teve Davi: Josebe Bassebete, o Taquemone, que se assentava na cadeira principal dos capitães. Era este Adino e Esnita, que numa batalha matou com a sua lança. Repita comigo, queridos: com a sua lança. Amém. 800 homens de uma só vez. E depois deste, Eleazar, filho de Dodô, o Aoita, que foi um dos 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus que se ajuntaram ali à batalha. E os homens de Israel se tinham afastado. E este, levantando-se, feriu os filisteus até que a sua mão se cansou, e ficou pegada a sua mão à espada. Naquele dia deu uma vitória, uma grande vitória. Naquele dia o Senhor deu uma grande vitória. Repita comigo, queridos: naquele dia o Senhor deu uma grande vitória. Amém. E se voltou o povo para junto dele, somente para tomar os despojos. Versículo 11: e depois deste foi Samar, filho de Agel, Ararita. E havendo-se ajuntado os filisteus em uma aldeia, havia ali uma área de terra cheia de lentilhas, e o povo tinha fugido de diante dos filisteus. Ele então parou no meio daquele campo, e a defendeu e feriu os filisteus. Repita comigo agora, queridos: e o Senhor operou grande vitória. Amém. Senhor, nós te damos graça por essa palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado vitória, o Senhor tem operado vitória, mas nós também queremos, Senhor, fazer por onde o Senhor esteja nos levando a níveis de entendimento e de recebimento daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós.
Obrigado por essa palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor já fez acontecer na nossa vida e através do Senhor na vida da igreja. Nós queremos, Pai, te pedir a tua liberdade. O Senhor é bem-vindo nesse lugar, para airear o nosso coração, Senhor, e no mais íntimo do nosso ser, falar o nosso entendimento, falar da forma específica que possamos não somente ler, entender, compreender, mas nós precisamos viver essa palavra. Por isso, Deus, nós já te agradecemos pelo que o Senhor fez, está fazendo e fará em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queridos. Essa palavra, queridos, ela fala sobre valente, 3 homens valentes de Davi. Quando nós falamos sobre valente, muito das pessoas, o mundo, eles distorcem algum entendimento sobre a palavra valente. Às vezes você pode ter entendido o soar da palavra valente e pode ter absorvido para você que era uma pessoa que tem raiva, uma pessoa feroz ou uma pessoa que é braba. Mas eu quero te dizer que muitas das qualidades que dão para o valente, nem sempre são elas a que Deus tem levantado para mim e para você. Às vezes você vê a pessoa falando e tratando um cão, um cachorro, como um cão valente. E na verdade, queridos, ele está dando uma qualidade para aquele cão que ela não pertence a ele. O cão, sim, ele pode ser bravo. Ele tem que ter essa qualidade. Mas eu e você é que temos que ter esse nome valente sobre nós. Eu quero te dizer, querido, que muitas das vezes quando nós falamos sobre valente, as pessoas pensam que é uma pessoa que viveu no passado e que não pode fazer parte da minha vida hoje. Mas eu quero te trazer alguns ensinamentos, alguns insumos, para que você venha entender o quanto Deus tem nos trazido para sermos valentes, homens e mulheres valentes nesse tempo. Amém? Se você pesquisar no Google agora, no Google diz que o adjetivo e substantivo são de 2 gêneros, a palavra valente. Ela diz que ou que não receia o perigo, tem espírito de luta, intrépido, é corajoso. Um valente também é ou que tem força, vigor, robustez. O valente, querido, ele pode ser eu ou pode ser você, mas que seja uma pessoa que seja corajosa, que tenha força, que seja uma pessoa intrépida, uma pessoa que ela seja imparável quando se colocados diante de qualidades e condições que Deus pode direcionar. Às vezes nós estamos menosprezando aquilo que Deus já liberou sobre mim e sobre você, querido. Quando nós falávamos sobre a oração de homens, Deus colocou no meu coração essa palavra sobre valente. E eu fiquei pensando, eu falei, rapaz, eu vou colocar no grupo, pastor, nós vamos criar um escudo para a oração dos valentes de Deus. Mas muitas das vezes a pessoa pode não receber isso, porque ela pode pensar que o irmão está me chamando de uma pessoa que tem que ser uma pessoa cruel, uma pessoa brava, uma pessoa que seja desrespeitosa, alguma coisa assim. Não é isso, querido. Esses homens são 3 homens, e eu quero que você tenha entendimento de cada um deles, porque Deus tem nos trazido esses homens para nos ensinar coisas que vão liberar sobre nós, que são as nossas vitórias. Nós temos nessa mensagem o tema como vida de valente é vida de vitória. Amém? Glória a Deus. Você recebe isso aí para a sua vida? Glória a Deus. Pois isso eu quero te ensinar agora, querido. Nessa palavra, as 3 qualidades desses 3 valentes. A palavra diz que Davi, no seu decorrer, ele teve vários homens valentes. Ele teve 30, ele teve 50, 70 homens valentes. A própria palavra diz que enquanto uns encaravam a sua missão, outros fugiam. Você acabou de ler comigo, outros se escondiam. E só voltava para receber depois que aquele que encarou a missão conseguiu ter a vitória. Muitas pessoas estão caminhando comigo e com você, queridos, se dizendo ser um valente ou uma pessoa levantada por Deus para vencer, mas no momento certo elas vão fugir. Elas vão voltar quando você encarou e você recebeu a sua vitória. Eu quero te dizer que Deus hoje, Ele tem trazido esses ensinamentos, e Ele me colocou em uma questão que foi um conflito interno comigo e Deus esses dias. Eu estava meditando sobre essa palavra, querido, e Ele fala, e eu quero
reforçar aquilo que você leu comigo. Quando ele se trata do versículo 10, que ele fala de Eleazar, ele fala que Deus, quando Eleazar se colocou à disposição de encarar aqueles filisteus, ele disse que Deus deu a vitória, Deus deu uma grande vitória a Eleazar. Se nós formos analisar o versículo seguinte, o versículo 11, diz que Samar, ele se colocou à disposição de encarar aqueles filisteus no meio de um campo, e Deus operou grande vitória. Amém? Glória a Deus. Mas querido, você percebeu que são 3 e Deus agiu em 2? Esse foi meu questionamento com Deus. Falei, Senhor, o Senhor com Eleazar, o Senhor deu grande vitória a ele. O Senhor com Samar, o Senhor operou uma grande vitória. E por que não com Josebe e Batsebete? Porque diz que com a sua mão, como você repetiu comigo, ele venceu aqueles 800 filisteus. Queridos, só para você ter um entendimento, os filisteus naquela época eram um povo mau, ao qual eles esperavam o povo de Israel fazer as suas plantações, fazer o seu acompanhamento, o seu crescimento, e quando chegava no momento certo de colher, eles invadiam e tomavam para si aquela colheita. Eles saqueavam o povo de Israel, e aquele povo andava com medo, porque uns fugiam, eles eram muito, a palavra diz que eles eram incontáveis como a areia do mar, e eles eram como gafanhotos, eles eram vários, vinham para destruir. Mas querido, a questão é que os filisteus, eles estavam presentes com esses 3 homens, mas por que não com Josebe e Batsebete? Deus ficou na dele e deixou ele com a sua lança vencer aqueles 800 homens. Queridos, isso foi uma questão que me corroeu por dentro, e Deus respondeu no meu coração, querido, que aquilo que é para mim fazer, Ele não vai fazer. Aquilo que é para mim vencer, Ele não vai vencer por mim. Ele vai me levar para outro nível, para me fazer vencer, para me dar a vitória, ou para operar uma vitória na minha vida. Mas primeiro eu preciso vencer os meus inimigos. Queridos, eu e você, nós temos um inimigo que ele é cruel. Ele é muito, muito cruel, muito mais do que os filisteus. É o inimigo que está dentro de nós, é o inimigo que está guerreando com os nossos medos, ele está guerreando com as nossas vontades, ele está nos impedindo de receber uma grande vitória de Deus. Queridos, esses dias foram dias de tensão, eu e Deus, buscando um entendimento para o porquê não, Deus, o Senhor não ajudou, o Senhor não deu, não operou. Deus me respondeu, querido, que Ele vai fazer sim, na minha vida, após eu tomar as minhas decisões e executar elas. Eu preciso matar os meus inimigos, para que Deus possa me levar para outros níveis, ao qual Ele vai me dar, ao qual Ele já me deu, ao qual Ele vai operar e já começou, queridos. Muitas das vezes você está querendo algo na sua vida, receber uma vitória grande no seu casamento, na sua família, nos seus negócios, no seu trabalho, na sociedade, no seu ministério, dentro da sua casa. Você está vendo ela, querido, e você não consegue tocar nela, você não consegue pegar nela. Eu quero te dizer, querido, que muitas pessoas estão nesse nível, porque não venceram ainda os seus próprios inimigos. E eu fiquei questionando, Senhor, já estudei essa palavra, eu já ministrei, o Senhor me deu entendimento para outras situações, mas para esse nível de entendimento foi a primeira vez, querido. Eu posso relatar para você que mais de 800 inimigos internos que eu e você tem, e eu vou te citar alguns deles, ao qual você pode fazer uma reflexão sobre a sua vida. Nós começamos esse culto, o louvor subindo aos céus, a essência suave, falando sobre o quanto Deus é bom, fazer morada, perdão. O pastor trouxe uma palavra direcionada sobre a Santa Ceia. Eu quero te dizer, querido, que a falta de perdão, ela é um dos inimigos que mais matam, mais impedem a pessoa de receber as suas vitórias. A falta de perdão, querido, ela deixa você olhar a vitória e você não tocar nela, você não encostar nela, porque ela é interna.
Às vezes a pessoa a qual você não tem liberado o perdão, às vezes ela nem sabe que você está com esse problema interno sobre você. Mas eu quero te dizer, querido, que quando você libera perdão e você é perdoado, você está dizendo para Deus que você quer ir para outro nível, você está vencendo aquilo ali. Várias vezes nós falamos com a liderança, nós discipulamos e nós falamos que uma coisa que Deus tem colocado no nosso coração é você ter paz. Aquilo que vai te tirar a paz, querido, não é de Deus, não pertence a Deus e Deus não quer para você. Porque se eu tenho a oportunidade de estar em paz com o meu irmão, com a esposa, com a família, com um amigo, com quem quer que seja, e eu não vou estar em paz, eu vou estar dizendo para Deus que eu não quero receber a minha vitória. A minha irmã, querido, por muitos anos, passou vários anos com uma dor de cabeça que era loucura. Médico não resolvia, pessoas não resolviam, a igreja, mas era ela e Deus, querido. Era uma falta de perdão, e quando ela entendeu isso, que ela perdoou, ela foi curada. Hoje a gente nem ouve ela falar sobre dor de cabeça, porque a falta de perdão, querido, ela te impede de viver um extraordinário de Deus. A mentira, a desonestidade, as irresponsabilidades, o rancor, a mágoa, são inimigos, querido, que estão nos impedindo de receber as vitórias que Deus tem proporcionado para a gente. Deus já liberou sobre mim e sobre você, querido. Muitos valentes têm o nome de valente, mas quando diz é para perdoar, eu não consigo, meu irmão. É para ter responsabilidade, eu não consigo, eu quero fazer, mas eu não tenho. Eu tenho um rancor, uma mágoa dentro de mim, eu tenho um espírito de rejeição, eu fui abandonado no passado e não perdoei, não curei isso, não sarei. Queridos, eu quero te dizer que Deus, Ele está aqui hoje pronto, Ele já estava aqui antes de você chegar, e Ele está aqui hoje para fazer curar a sua alma. Ele vai querer curar a sua alma, Ele quer trazer cura, Ele quer trazer restauração, para poder te levar para outro nível de entendimento. Queridos, vou te dizer algo bem aqui, você pode estar falando com você aí agora, falar assim, irmão, eu não tenho problema com ninguém, eu não fiz nada, eu não causei nada, todo mundo para mim está de boa, eu amo a minha esposa, eu gosto do meu trabalho, eu não sei porquê, não recebo a minha vitória. Queridos, às vezes você não teve ainda esse entendimento. Eu quero te dizer que o Espírito Santo, Ele vai trazer sobre você. Pode ser um inimigo que você está correndo dele, está fugindo, como outros valentes fizeram aqui, que tinham nome, mas não exerciam o seu papel. Esses 3 valentes, querido, eles encararam a missão com um sentimento de vitória. Em nenhum momento você vê aqui José e Batsebete questionar Deus. Será que Deus está nesse negócio? Porque eles sabiam quem Deus era. Se você ler o capítulo 22 do 1 Samuel, você vai ver que esses homens que chegaram lá, chegaram arrebentados. Chegaram com problemas financeiros, chegaram com problema no casamento, chegaram com o nome arrasado na sociedade. 1 Samuel 22 fala sobre esses homens. Foi um processo de caminhada com eles, para eles se tornarem um valente. Eles sabiam onde eles estavam quando eles se relacionaram com Davi, que expressa a figura de Deus no Antigo Testamento. E agora eles estão caminhando com Deus, sabendo quem Deus é na vida deles, mas tem coisas que eles precisam fazer, e tem coisas que vão acontecer, querido. Tem vitórias na sua vida que Deus vai te dar, só de você imaginar, de você pensar. Você sabia disso? Tem coisas na sua vida que Deus está operando já para você receber lá na frente, porque Deus sabe que você vai primeiro resolver esse primeiro nível. Deus nos chamou hoje aqui, querido, para dizer para mim e para você que nós somos um valente, e nós temos uma vida de vitória. Nós só precisamos tomar posse dela e viver ela. Eu não consigo falar sobre Eleazar, uma grande figura, e nós vamos falar. Eu não consigo falar sobre Samar e aprofundar sobre ele, sem antes expressar o intuito desse homem, José e Batsebete, de vencer esses 800 homens com a sua lança. Era dele, queridos. Se você ler os versículos posteriores, Eleazar, ele pegava a espada, não diz que era dele, poderia ser de qualquer guerreiro,
Mas aqui Deus está dizendo que com a sua mão, Ele pegou a sua espada, a sua lança, e venceu os 800. Era dele. Deus não vai fazer coisas que eu e você precisam fazer. Tem coisas, queridos, que a pessoa vive a vida toda com a mágoa do pai, porque tratou a mãe no passado, ou fez algo na vida dele no passado que trouxe um constrangimento, uma dor. Queridos, eu quero te dizer que isso está impedindo você de receber vitórias. No primeiro culto, terminando o primeiro culto, um irmão me chamou, chorando, e falou assim: irmão, há 3 anos atrás eu cheguei arrebentado, e eu não vi as coisas acontecendo na minha vida, porque eu não tinha perdoado uma pessoa, eu faltava dar perdão, e depois que eu perdoei, eu comecei a viver o extraordinário de Deus. Essa palavra é para mim. Eu falei: querido, é para ti e para mim, porque é para todos nós, queridos. Às vezes você está vivendo algo que você passou por uma pessoa, a pessoa falou com você, você não falou, ela fica com raiva de você, com uma mágoa. Às vezes você causa um problema na vida da pessoa, você nem percebe. Mas isso dentro da igreja, quando nós vamos tratar de cura na alma, a gente fala sobre isso, da pessoa se perdoar e liberar perdão. Às vezes você está recebendo uma bênção, você nem sabe, era a pessoa que estava sendo tratada, liberando um perdão sobre a sua vida. A falta de amor, querido, um rancor no coração, isso trava a sua vida de vitória. É como se você estivesse vendo aquilo que você deseja, que você quer, no seu casamento, na sua família, nos seus negócios. Você está vendo ela sobre um vidro, sobre esse aquário. Você quer tocar, mas você não consegue, porque tem algo impedindo você, querido. Deus não vai te levar, Ele não vai dar para você, Ele não vai operar antes de você executar esses inimigos dentro de você. Eu falei: Senhor, me perdoa, porque eu achei que eu estava de boa, mas preciso corrigir ainda muita coisa. Eu preciso ter o alto sentimento de responsabilidade, aquilo que está sobre mim. E querido, eu dei um tópico para esse homem, porque é uma necessidade. Eu não consigo ir para outro nível se eu não resolver uma necessidade que é minha. Eu não consigo abençoar o meu irmão, o meu casamento, a minha família, se eu primeiro não responder, eu não resolver uma necessidade minha. Nós somos chamados para ser vencedores, queridos. Nós somos chamados para ser valentes, homens e mulheres valentes, pessoas que têm um espírito de luta. Esses homens não paravam enquanto a missão não fosse cumprida. Muitas das vezes você está entrando numa luta de corpo frio, querendo vencer algo que você nem se aqueceu para isso, querido. Você vai se machucar, você vai se ferir, e muitas das vezes você está querendo lutar, querendo vencer, mas você está parando para olhar os seus ferimentos, e Deus não tem tempo para isso, querido, porque Ele já te chamou para vencer. Se você continua, é porque você ainda tem vida para isso. Muitas pessoas não estão tendo vida, e muitos que perderam não conseguem resgatá-los. Pare de olhar os seus ferimentos, querido, pare de olhar as suas feridas na alma, e comece a olhar as vitórias que Deus tem para você. Comece a corrigir isso. Para de ter esse sentimento de mediocridade, de rejeição. Não pertence a você, querido. Eu estou te falando com amor, não estou repreendendo você. Eu estou te falando com amor, porque Deus me chamou para isso, querido. Deus falou no meu coração que eu preciso me levantar e corrigir alguns inimigos que estão dentro de mim ainda, porque eu preciso tomar posse, receber algumas vitórias. Você não pode entrar de corpo frio, querido. Um guerreiro, um valente, ele entra para vencer, ele entra para ter a sua vitória. Ele não tem momento, ele não consegue nem sentir as suas feridas. Se você assistir uma luta de MMA, você vai ver 2 homens que estão ali lutando e recebe um golpe. Ele não para chamar o médico e corrigir aquele golpe, colocar um curativo e seguir, não.
ele está totalmente aquecido, ele está quente, ele está preparado para aquele momento. Ele quer a vitória, e amanhã sim, ele vai ter êxito ou não, mas ele vai para cima, para receber. Você não pode entrar em lugar nenhum sem antes você se preparar, querido. Às vezes você quer a vitória, mas você está olhando e só querendo chegar, chegando, não. Você não buscou em Deus, você não se preparou em Deus, você não fez um jejum e oração, você não perdoou, você não tirou aquele rancor. Você precisa se aquecer, você precisa se preparar para você encarar e ter certeza da sua vitória. Enquanto você estiver entrando, querido, de corpo frio, é uma consequência você ficar pelo caminho, é uma consequência você chegar até o final, porque você vai ficar pelo caminho. Porque na hora que te atingir algo, alguém falar alguma coisa, ou aconteceu algo no seu trabalho, na sua família, você vai parar para questionar, você vai parar para olhar os problemas, e Deus está te chamando para ter foco, e foco na missão, para você poder ser bem sucedido. Você tem motivos, querido, para ter grandes vitórias. Eu quero te dizer que Deus, Ele vai te dar, Ele vai operar na sua vida. Eu só espero que você faça o seu papel como eu estou fazendo o meu. Eu quero sim, Senhor, que o Senhor traga luz. Senhor, se eu não estou enxergando, eu não estou conseguindo entender, me diz aonde eu preciso corrigir, Senhor, aonde eu preciso agir. O que me falta? É perdoar alguém? É curar algo? É alguma mentira que eu falei e não percebi? Será que eu fiz algo que desagradou o Senhor? Senhor, me traz a luz, Pai. Eu quero corrigir, eu quero ir para outro nível, eu não quero mais esse nível, eu não quero mais lutar sozinho e cansar e ficar fadigado. Eu quero sim, Deus, entrar com toda a força necessária para me executar o que o Senhor me chamou para executar. Nós precisamos entrar aquecido, queridos. Nós estamos olhando a vitória, mas nós estamos querendo chegar de qualquer jeito, e não é assim. Quando você entra numa competição, independente do esporte, se tiver algum fisioterapeuta aqui, vai concordar comigo. Você tem que se alongar, você tem que se aquecer, você tem que se preparar para isso. Quando nós vamos competir no jiu-jitsu, você entra num ginásio, tem vários tatames, mas tem um separado. Aquele separado é para a pessoa ficar se aquecendo, treinando, rolando. E muitas pessoas perguntam e olham e falam: rapaz, aquele quando for lutar está cansado já. Olha o tempo que o homem está lá, está meia hora, uma hora lá, e é quando chegar. Não, ele vai chegar que quando ele participar da luta, ele não vai mais sentir nada, ele já está aquecido, ele está preparado para a missão. Queridos, eu e você precisamos tomar posse dessa vitória, mas nós precisamos matar os inimigos que estão dentro de nós. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer te levar para outros níveis. Olha o que Deus fez na vida de Eleazar. Deus fala que Deus agiu, Deus deu a vitória para ele, foi Deus quem deu. Deus só queria o quê? Que ele fosse lá, que ele se colocasse à disposição. Coloca para mim aqui, querido, coloca o versículo 9 aqui. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja. E quando se retiraram os homens de Israel, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. Naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele, somente para tomar os despojos. Querido, Eleazar, ele se colocou à disposição de vencer. Ele pegou a sua espada, e foi para cima, foi lutar. Ele lutou até dar cãibra nas suas mãos. Quem já teve cãibra aqui? Você já percebeu quando você tem uma cãibra nos pés, você não sabe se o dedo está para cima, para baixo, né? Você perde total o sentimento do movimento da perna, do pé, onde quer que seja. Eleazar diz que as pessoas tiveram que tirar os seus dedos da espada, querido, porque ele lutou ao ponto de que as suas mãos deram cãibra, e ele venceu todos aqueles homens. Eleazar tinha um sentimento de ousadia, um homem ao qual estava indo para outro nível, e Deus deu grande livramento, Deus deu a vitória a ele.
Muitos de nós, queridos, estamos sendo chamados para Deus, já vencemos aqueles inimigos internos, mas nós estamos aguardando a luta para poder guerrear. A palavra diz que Eleazar, ele avistou os filisteus se organizando, ele não esperou os filisteus no campo de batalha, ele observou e ele avançou, ele desafiou, diz a palavra de Deus. Nós estamos vendo aquele murmurinho, aquele movimento acontecendo na nossa vida, nós estamos esperando acontecer. Não espere, querido, acabe com ele logo. Se é uma fofoca, se é uma tensão de intriga, se é algo que vai te prejudicar, acaba logo com isso, querido. Seja ousado naquilo que Deus te chamou para vencer, porque Deus que vai te dar a vitória. Deus tem nos trazido para ser valentes e vitoriosos, queridos. Eu não quero só sair daqui hoje entendendo o que é ser uma pessoa valente. Eu quero sair daqui hoje entendendo o que é um valente e que sou vitorioso sendo um valente. Aqui diz que eles entendiam alguns que eram valentes, mas eles voltaram apenas para pegar os despojos depois que aquele que encarou venceu. Em qual colocação você vai estar, querido? Aquele que vai encarar e vai resolver os problemas que têm se levantado sobre a sua vida, que estão se organizando sobre o seu casamento, alguma situação, ou você vai ficar aguardando para depois ir lá e receber a vitória daquele que lutou? A ousadia, ela depende de mim e de você, querido, e ela é uma característica de um valente, porque é ousado, é corajoso. Samar, diz o versículo 11, que ele se colocou diante de um terreno, uma terra, ao qual era cheio de lentilhas, e aquele lugar, por ser cheio de lentilhas, estava pronto para ser colhido, e os filisteus já estavam prontos para levar. Queridos, aquele homem se colocou lá no meio, e ele lutou. Quando você entender que Deus, quando te levantar para atacar, para vencer, para ir para cima, Deus, ele vai te dar também a estratégia, porque é Deus que vai operar na sua vida, querido. É Deus quem vai montar. Você só precisa vencer os seus inimigos e avançar, não esperar se levantar, é você atacar, você ir para cima da sua vitória. A palavra diz que Samar, ele estava no meio daquele terreno. Por que ele não estava no final? Por que ele não estava no início, irmão? Eu não sei, querido, só sei que do meio para frente é mais perto, mais fácil de encontrar a vitória. Aonde Deus te colocou, aonde Ele vai te colocar, querido, eu não entendo, eu não quero ter esse entendimento para te passar agora, mas Deus vai te dizer. Se Deus te colocou nesse lugar para você lutar, é você quem vai vencer. A palavra diz que Ele defendeu. Você conhece lentilhas? Você sabe o que é lentilhas? Amém? Alguém já comeu lentilhas aí? Lentilhas, querido, ele é um alimento. Lentilhas, ele estava pronto para ser colhido. Lentilhas representa o meu celeiro, o seu celeiro, representa a provisão de Deus sobre a nossa vida, representa o nosso rancho, representa a provisão de Deus sobre a nossa casa. Aquele homem se levantou e lutou dentro daquele campo, sozinho, querido, e a palavra de Deus diz que ele operou, Deus operou um grande milagre sobre a vida dele. Queridos, eu fiquei pensando na responsabilidade desse homem, a responsabilidade enquanto muitos fugiam, a própria palavra relata isso, muitos fugiam, mas ele se colocou no meio e lutou e venceu. Aquele homem tinha uma responsabilidade sobre o seu celeiro, sobre a sua casa, sobre a sua família. Muitas pessoas hoje, querido, elas estão terceirizando as suas responsabilidades, estão passando para outra pessoa a sua responsabilidade, a responsabilidade no seu casamento, a responsabilidade na sua casa, no seu trabalho, nos seus negócios, a responsabilidade pela sua saúde. Você está terceirizando para outras pessoas, não é isso, querido. Você precisa se colocar no meio, lutar e vencer. Esses dias eu assisti uma enquete, querido, que falava sobre
de quem seria a responsabilidade de falar sobre sexualidade com seus filhos? Dos pais ou da escola? Meu Deus, queridos, estarmos ouvindo isso. A responsabilidade que é dos pais, ser transferida para uma escola, para professores, e ser cobrado isso deles. A escola, sim, querido, tem que ensinar as literaturas, matemática, conta, tudo isso, mas a responsabilidade dos pais, quem tem que ensinar é o pai, quem tem que ensinar sou eu para minhas filhas. Nós não podemos terceirizar aquilo que Deus nos chamou para vencer, querido. Você está querendo ter uma grande vitória na sua casa, com seus filhos, mas você está terceirizando a responsabilidade para outra pessoa. Você está culpando, transferindo uma culpa, algo para outra pessoa. Não foi isso que Deus nos fez. Deus nos fez para ser vencedores, queridos, valentes, encarar qual é a parada, qual é a missão, o que eu preciso resolver com esse jovem, o que eu preciso resolver na minha casa, no meu casamento. Muitos homens, queridos, têm transferido responsabilidades do seu casamento para outras pessoas, para a liderança, para o líder, para a igreja, e até fora disso. Eu falei aqui no primeiro culto e quero reforçar. Eu tenho um amigo, querido, que ele é um cara que ele recebe a terceirização dos casamentos para fazer a esposa se sentir bem. Queridos, não é nada sexual, mas o marido pega o serviço dele para ele levar um buquê de flores para a esposa, para ele cantar uma canção, para ele ler um poema para ela. Onde já se viu isso, querido? Eu falo, rapaz, toma vergonha na tua cara, vai te converter. E ele começa a falar, meu irmão, é porque as pessoas não têm nada a ver com sexo, mas as pessoas às vezes querem que eu faça isso, porque elas não têm tempo, não conseguem estar naquela data, naquele dia, naquela hora, terceirizando responsabilidades, querido. Depois tem um problema, não sabe quem foi, o porquê aconteceu. Deus está dizendo, querido, que Ele só quer que você faça. Quem vai operar é Ele, é Deus quem está operando. É Deus quem está operando nos seus negócios, no seu trabalho. É Deus quem está operando no seu casamento. É Deus quem está operando na sua família, no seu ministério. É Deus quem vai operar hoje e amanhã de manhã, onde você estiver. Deus só quer que você tenha responsabilidade para aquilo que você foi chamado. Eu e você, querido, somos responsáveis pelas nossas vitórias. Deus já nos deu vitória, às vezes nós nem percebemos. Deus já operou vitória, nós nem tivemos entendimento. Porque sabe por quê, querido? Porque estou agarrado com o meu inimigo interno. Estou agarrado com aquilo que eu não quero deixar. Eu não quero perdoar, eu não quero ser curado na minha alma, na ferida. Ninguém não pode tocar. E eu estou esquecendo de viver aquilo que Deus já me chamou para viver, que foi uma vida de vitória, querido. Nós falamos sobre 3 homens, queridos, 3 qualidades. Uma de ser necessário eu resolver o meu problema interno. Outra, ousadia, um homem que foi chamado para vencer, quando se levantou de longe já viu, resolveu a parada. E o outro de responsabilidade. 3 homens, 3 qualidades. Eu quero te dizer, querido, que Deus Ele pode te dar uma qualidade dessa, assim como Ele pode te dar as 3. Porque é isso que Deus tem para nós. Deus Ele quer dar muito mais do que dons, do que qualidades, do que talento para nós. Ele quer nos dar a vida eterna, querido. E para chegarmos até lá, Deus Ele vai nos aperfeiçoar para que nós possamos ser vitoriosos. Eu não sei qual foi o motivo que você veio aqui. Eu não sei por que você foi convidado, como foi o sentimento do teu coração. Eu quero te dizer, querido, que se você entrou aqui hoje, você não sairá como você chegou. Porque Deus Ele vai colocar no teu coração um espírito de valente e um espírito de vitorioso. Mulheres não sabiam o que era ser valente, queridos. Achavam que era uma qualidade de um homem. E estavam desvalorizando aquilo que Deus já chamou para elas vencerem. Que seja onde elas estiverem, no seu casamento, no seu trabalho, na sociedade. Homens e mulheres valentes.
É isso que Deus quer nos transformar e quer nos colocar diariamente, queridos. Você já pensou essas 3 qualidades na sua vida? Um homem que está resolvido consigo, um homem ousado, uma pessoa de responsabilidade. Queridos, ninguém te segura. Aonde você colocar a mão, você vai ser bem sucedida, porque Deus vai te dar. É Deus quem vai operar. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero que você se coloque de pé agora. Alguém aqui, queridos? Alguém aqui já fez uma operação, uma cirurgia? Já? O pastor Naldo não vale, hein? O pastor Naldo já bateu o recorde dele. Eu já fiz uma cirurgia na minha mão, querido. Coloquei um ferro num dedo, um osso quebrado. Passou um tempo, eu apaguei, quando eu acordei já tinha acontecido o que tinha que acontecer. Mas o que eu quero te dizer com isso, querido? Eu quero te dizer que a operação, ela não existe operação rápida. A operação mais simples que seja 15, 30 minutos. Ela precisou de preparação. Ela precisou ser preparada para acontecer. Quero te dizer, querido, que se é uma operação, uma cirurgia de 15, 30 minutos, ela teve que ter uma preparação anterior para acontecer. Assim é Deus na nossa vida, querido. Você pode não ter percebido ainda, mas Deus já fez uma operação, Ele já começou uma operação na sua vida, a qual Ele vai operar a vitória sobre você, querido. Deus, Ele está lá na frente já operando, Ele já está movimentando essa vitória, mas Ele precisa que você tome iniciativas dos níveis de passo que você vai dar. Deus, Ele nos trouxe hoje aqui, querido, para trazer cura na alma. Deus, Ele quer curar almas nessa noite. Ele quer te levar para outro nível, mas precisa de curativo, precisa de correção, precisa ser sarado, muita coisa. Eu quero te dizer, querido, que Deus, Ele vai fazer. Deus já começou a operação na sua vida. Deus já tem vitória para te dar. Ele já te deu, você não percebeu ainda, mas Ele vai te mostrar nessa noite. Amém? Eu quero que você feche seus olhos, querido. E eu quero que você, ao ter percebido essa palavra, se você teve um rebuliço interno aí dentro de você, e você identificou que muitas das coisas você não recebeu ainda, e você não sabe porquê, ou você sabe, mas você quer a sua vitória nessa noite. Queridos, eu quero te chamar para te vir aqui, nós vamos orar por você. Se você tem uma ferida na alma, se você tem algo que você precisa corrigir, você precisa consertar, você precisa deixar Deus agir, ou você não sabe por que está acontecendo algo na sua vida, eu quero te dizer que Deus, o Espírito Santo de Deus, nessa noite, Ele vai te mostrar o porquê, querido. Ele vai te fazer vencer, mas você precisa pegar a sua lança, aquilo que é seu, e tomar a sua iniciativa. Eu quero que você louve essa canção comigo, e ao sentir o entoar dessa canção, você vem aqui na frente, nós vamos estar orando por você. Deus, Ele quer curar a tua alma nessa noite, querido. Deus, Ele quer fazer milagres, Ele quer te levar para outros níveis.
enquanto adoramos.